tive meu filho com 17 anos. E ela me disse que eu teria essa gravidez de risco pelo menos até os meus 4 meses. Parece que tá sendo sobre o meu corpo e minha maternidade, né? Minha gravidez. Sim, porque não tem como falar de um e não falar do outro. Ela entrou em processo e me obrigava a ser internada pra ganhar peso. Não era lá dentro. Vai parecer tão absurdo que vai parecer mentira. De 31, eu fui pra 27 acreditos. Foi aí que eu não fiquei mais em casa, mas eu não tinha muita opção. Oi, gente. A história da minha saúde é muito complexa. São muitos anos pra poder explicar coisa por coisa, mas a pontinha do iceberg. Eu tive meu filho com 17 anos. Não pude terminar meu estudo, eu tava no primeiro grau. Não consegui terminar. Ai, mas gravidez não é doença. Não é. Mas eu fiquei doente estando grávida, porque eu era muito nova. Foi isso que a médica falou pra mim. Ela me proibiu de sair de casa, porque eu poderia perder o bebê a qualquer momento. E ela me disse que eu teria essa gravidez de risco pelo menos até os meus 4 meses de gravidez. Eu descobri que tava grávida com 2 semanas. Eu ganhei meu filho com 17, foi uma gravidez até os 4 meses horrível. Eu sempre fui magrinha, tá? Mas eu era super saudável. Fazia de tudo. Eu amava correr, eu amava caminhar. Então assim, eu era magrinha. O meu peso máximo ali chegava nos 40. Nunca passei de 40. Vou deixar aqui a foto. Eu tô com o mesmo corpo, porém dá pra ver uma diferença porque eu tinha músculo. Quando eu cheguei no primeiro mês, quase no segundo mês de gravidez, eu despenquei de peso. Eu fui de 40 quilos pra 33 em menos de um mês. Porque nada parava na minha barriga. Tudo eu vomitava. Perdoa os gritos. Criança berrando na rua, dando bola, enfim. Minha médica ficou apavorada. Eu não vou conseguir botar foto aqui, porque todas as minhas fotos desse processo tem fotos assim, super magras, que chega a dar agonia. Tá tudo no notebook. Ele simplesmente não quer ligar. Eu acho que eu tenho aqui na galeria foto quando eu tava bem magra, mas depois eu tinha ganhado meu filho. Foto do meu máximo magra mesmo, eu acho que eu não tenho, porque eu não passava na frente do espelho, eu não achava ninguém me ver sem roupa, principalmente meu marido. Cheguei nos 5 meses, a gravidez foi só sucesso. Eu comia comida o dia inteiro, limpava as panelas o dia inteiro. Olha, gente, eu comia assim, ó, como um dragão. E amava a grávida. Primeiro que eu engordei pra caramba e era o meu sonho. Então, eu nunca tive vontade de emagrecer. Eu sempre quis engordar. Eu tentava comer mais pra engordar. Cheguei nos 52 quilos, amava meu corpo de grávida, amava minha barriga, amava os chutes, as mexidas e tudo mais. Enfim, tive meu filho. Até os 5 meses dele foi tranquilo. Na verdade, esse vídeo que tá sendo sobre o meu corpo e minha maternidade, né? Minha gravidez. Eu acho que vou ter que fazer esse vídeo assim mesmo, porque não tem como falar de um e não falar do outro. Não tem como falar separado, entendeu? Tive depressão pós-parto, mas descobri muito tarde, depois que tinha acontecido um monte de coisa. Isso aí não era falado, não. 2016, que eu tinha 17. Então, assim, gente, não era falado essas coisas que nem hoje em dia, entendeu? Era muito vergonhoso falar sobre essas coisas. Então, assim, a gente sente, fica pra gente e não sabe o que tá acontecendo, só quer explodir, né? Eu levava meu filho sempre pra aquela rotina de todos os meses, levar no posto e tal, até que chegou num dia. Meu pai foi comigo, né? Era verão, então eu tava de regata, um short. E eu lembro que aquela regata, não era decotada, porque eu nunca fui de ter peito, dá pra ver nos vídeos aí, né? Só que como eu tava com leite, cresceu um pouquinho mais. E eu achava mega estranho em intimidade falando isso. Mas eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Sobre 1 milhão de assuntos que para as pessoas são muito tabu. E eu falo, tipo assim, o que acontece daí? Assim, não sei se mais alguém é assim, mas eu sou assim. Voltando, chegou nesse dia do posto, a enfermeira passou por mim pelo corredor e meu filho tava com 6 meses já. Falou, nossa, tá mais magra? Teus peitos nem tão pulando mais pra fora. O meu pai do lado, que é completamente diferente de mim, relacionado a assuntos assim, desse tipo, ele ficou tipo assim, mas tá, ela passou, deu uma risadinha e foi. Só que aquilo ficou na minha cabeça, eu me pesei. Lembra que eu tava com 52 quilos quando eu ganhei meu filho? Tá, tem aquele pezinho que diminui, né? Eu tava esperando tá com uns 47, eu tava com 38. Quando eu entrei no carro, meu pai perguntou, eu não queria responder. Marquei consulta, fui consultar, meu pai foi junto comigo. Porque assim, eu ainda era de menor, mas o meu irmão e meu filho têm a mesma idade. O meu irmão só é 1 mês mais velho que meu filho. Então a minha mãe tava com meu irmão, né? Meu pai que fazia todas as correrias comigo. Fui na médica, meu pai foi comigo. E em resumo, ela me fez fazer 1 milhão de exames que o SUS poderia me oferecer. Vou num momento assim que eu tava indo tirar sangue quase toda semana. Foi 1 mês fazendo esse monte de exame, correndo pra cá, correndo pra lá, porque nunca nada é perto. Toda vez que chegava o resultado, eu estava ótima. E aí, como eu falei, foi 1 mês e pouquinho nessa correria. E ela sempre me pesava. E eu tava com 36 já, em 1 mês.
Ela falou, olha, só tem um último exame que eu ainda não fiz. E ela falou assim, vamos torcer pra aparecer alguma coisa, porque pelo menos dá pra tratar. Que era de tireoide. Não tinha nada. Antes eu tinha muita raiva dela, mas hoje em dia eu penso assim, eu acho que ela tentou me ajudar, mas ela mais me atrapalhou do que ajudou. Aconteceram muitas coisas ruins por culpa dela, ultrapassou os limites. Os meus limites, os limites do meu pai, sabe? Ela quis passar na frente de todo mundo. E não tinha nada. E aí ela falou, tinha anorexia. Ela enfiou na cabeça dela que eu tinha anorexia. Passou um tempo, saiu o resultado da tireoide, eu já tava fazendo acompanhamento com o nutricionista. Foi bem rápido, porque eu tava num estado grave de saúde. Eu tava com peso muito abaixo pra uma pessoa com quase 18 já. Então, no acompanhamento com o nutricionista, tava comendo de 3 em 3 horas. Eu tava ficando na casa do meu pai. Tomava vários suplementos pra me dar apetite, suplementos pra pôr tudo que eu perdia. Ganhava caixas, um tipo de vitamina, era um achocolatado horrível. Pra vocês verem o estado que eu tava muito mal. Mesmo tendo esse acompanhamento, eu estava só perdendo peso, eu não ganhava 1 grama. Depois que ela me diagnosticou com anorexia, o meu pai ele ficou preocupado que eu ficava sozinha com meu filho. Meu marido trabalhava, só chegava de noite, tava magra. O meu filho tava super gordinho, ele sempre foi grandão. Ele parou de mamar no peito com 4 meses, tá? Ele acabou largando o peito, mas eu ainda tive leite, assim, jorrando até os 6 meses. Infelizmente, meu irmão tomava só fórmula e depois passou pro leite, enfim. Quando ela mandou eu voltar lá, tinha outros 2 médicos. Não lembro como foi a conversa. Eu sei que ela entrou em processo, não sei como lá, e me obrigava a ser internada numa clínica pra ganhar peso. Não era bem uma clínica, era no hospital. Gente, óbvio que eu não queria. Meu filho tinha 7, 8 meses por aí. Eu fiquei, tá doida, mãe? Ela falou, não, porque tu precisa, porque tu tá em risco de vida, porque tu pode vir momento, porque tu tá com a saúde muito fragilizada. E, gente, enfim, eu sei que a gente ficou nessa conversa mais de 1 hora na sala com a médica. Eu chorava, porque eu via que eu não tinha saída. É muito difícil voltar pra essa história, porque é bizarro, sabe? É bizarro. Eu já era maior de idade, eu tava com 18 já, tá? Quando eu fui realmente internada, demorou um tempo, né? Então eu tava já com 18 pra 19. Pra minha sorte demorou, mas chegou o dia e eles não me deram escolha. Eles botaram muito o meu filho no meio. É aquela coisa do psicológico, sabe? Os 3 falavam muito assim, como é que tu vai criar o teu filho se tu morrer? Gente, isso é muito pesado. Gente, o meu irmão é a pessoa que eu mais quis ter na minha vida desde que eu tinha 5 anos. Eu implorava pros meus pais pra ter um irmão, porque eu me sentia muito sozinha. Eu era fui filha única até os meus 16 anos. Meu irmão não foi criado comigo. Eu fiquei 5 anos da vida do meu irmão longe dele, porque a gente não podia se ver com frequência, e fora esses acontecimentos todos que aconteceram comigo. Então eu fiquei distante do meu filho, eu fiquei distante do meu irmão. Eu costumo dizer pra quem é próximo assim, que eu comecei a ser mãe do meu filho, me sentir mãe dele, quando ele tinha 5 anos. Porque foi quando eu definitivamente comecei a ficar em casa 24 horas com ele. Porque até os 5 anos dele foi essa correria. Eles conseguiram, me fizeram me sentir tão culpada por não querer ser internada, que eu aceitei. Foi isso. Meu pai me levou lá no hospital, só que chegou lá, deu uma confusão, me disse que ninguém sabia que eu ia pra lá. Ela fez tudo errado. Já começou por aí. Então, e não tinha mais vaga pra mim ficar lá. Eu ia ficar numa ala de meninas e mulheres que tinham transtornos alimentares. Gente, vamos voltar? Eu não tinha nenhum problema com alimentação, não. Eu comia, só que eu perdia peso. Entendeu? Eu comia de tudo. Antes mesmo dela me diagnosticar com anorexia, o meu pai teve a ideia, assim que meu marido saía, meu pai ia lá, me buscava, eu e meu filho, levava pra casa dele. Então meu pai que ficava com meu irmão e ficava comigo e com meu filho. Mas eu ainda conseguia cuidar do meu filho, com dificuldade, porque ele dormia só no colo, balançando. Então a gente se virava. E assim meu pai conseguia controlar eu comendo. Então, eu comia de 3 em 3 horas. Meu pai me via comendo, meu pai tava sempre atrás de mim. Ele falou pra mim uma coisa que eu não sabia. Ele falou, sabia que quando eu ia pro banheiro, toda vez, eu ficava atrás da porta pra ver se não tava vomitando. Fiquei, tipo assim, chocada, né? Então, a gente ficou com essa rotina aí por semanas. Até que eu ainda continuava perdendo peso. Meu filho continuava ganhando peso, ficando mais pesado, mais difícil de cuidar. Minha mãe teve a ideia de contratar uma menina pra poder ajudar a gente. Então ela ia pra lá, porque ela morava ali perto da casa do meu pai. Ela ficava lá com a gente durante o dia. Tinha muitas dores no corpo, porque eu tava muito magra. Eu comecei a chegar num nível que eu não conseguia nem falar direito. A minha voz saía muito fraca, ou eu respirava ou eu falava.
eu comecei a falar enrolado. Ele queria muito a minha atenção. E eu não conseguia ficar com ele no colo. E aí, quando ele tava muito assim, de não querer ficar perto dela, daí eu sentava e ficava com ele no colo, ela ficava perto de mim. E ela conseguiu achar outro hospital, ok? Porque aqui é um hospital muito famoso, muito bom, é ótimo. Acho que se fosse tão bom assim, as pessoas não precisavam voltar pra lá. Como todas elas que estavam lá já fazia, tipo, pela 7ª, 8ª, 9ª vez. Me internou na ala psiquiátrica. E aí, dentro dessa ala, tinha um quarto que tinha 2 meninas com transtornos alimentares. Uma tinha bulimia, a outra tinha anorexia. Vou contar como era lá dentro. Vai parecer tão absurdo que vai parecer mentira. Tinha o quarto de homem, tinha o quarto de mulher. Mas era tudo no mesmo, a gente se encontrava ali. Pessoas que tinham realmente problemas graves, esquizofrenia, pessoas amarradas, pessoas que gritavam, que... Aí tu pensa em largar uma pessoa lá dentro que não tem nenhum problema. Sai do mesmo jeito? Não sai. E assim, gente, todo mundo lá tomava medicação. 11 horas da noite, todo mundo era medicado, todo mundo apagava. Eu era a única que fiquei internada 2 semanas lá. Não me davam nenhum remédio. Eles tiraram todos os meus suplementos. Tiraram tudo, dizendo que iam me dar novos lá dentro. Não me deram nada. Eu fiquei 2 semanas com insônia, sem dormir. E me sentindo louca, porque a quantidade de coisa que eu via e ouvia e tinha que passar era ridículo. Mas eu pulei uma parte. Antes de ir, fiquei primeiro num outro hospital. Nesse hospital, eu fiquei com sonda, né, pelo nariz. Que é horrível. Sim, queria que eu ganhasse peso. Que era pra mim comer pela boca e pela sonda. Gente, eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar direito, eu não conseguia beber água. Doía, parecia que tinha um prego na minha garganta. Lembro que eu recebi visitas, eu não conseguia falar com ninguém. Porque ou eu respirava, ou eu falava, ou eu engolia saliva, ou não engolia, eu chorava. Não sei o que aconteceu lá, que passou 1 semana e pouca, o médico teve a capacidade de entrar no quarto e falar: nossa, mas tu tá comendo comida pela boca. E com a sonda? Tu tá ótima. Gente, só meu pai sabia o quanto eu chorava pra tomar um gole de água. Era um gole de água eu chorando. A comida era vinha abaixo do liquidificador. Eu chorava. Meu pai tentando me acalmar e ao mesmo tempo falando: tu precisa comer, senão tu não vai sair nunca daqui. Quando eu fiquei internada ali, eu tive que perder completamente a vergonha do meu pai. Porque pra mim tomar banho, ele precisava me ajudar. Porque eu tinha que ficar com o negócio pendurado, então eu tinha que ficar segurando pra mim. Eu não conseguia me abaixar direito. E detalhe, eu também tive hemorragia. Fiquei 6 meses com hemorragia. E achando que tava menstruando. Tudo isso também piorou o meu emagrecimento, só que a gente só foi descobrir isso bem depois. Logo depois que eu tive meu filho, a enfermeira falou pra mim que eu tinha que tomar um contraceptivo. Certo? Pra não engravidar de novo. Só que pílula pra mim é uma porcaria, porque eu esqueço. Falando uma injeção. Aquela de mês em mês. Falei, beleza. Tomei. Eu tomei só uma vez. Foi só o que precisou. Eu menstruei por 6 meses. Mas esses 6 meses acontecendo tudo isso, tá? As internação, as coisas, era toda. E eu jorrando sangue. Tava já 2 meses menstruando. E eu falei pra ela falou: ah, mas é normal, porque tu é muito nova e é a primeira vez que tu tem filho e é a primeira vez que tu usa. É normal vir mais de 1 mês. Acreditei nela. Só que, gente, como foi acontecendo esse montaréu de coisa, eu nem lembrei da menstruação. Só fiquei lá menstruando e totalizou 6 meses. Não era aquela menstruaçãozinha, pouquinha, não. Que nesse hospital, deu 1 semana, o médico falou: não, está ótimo, tem que ir embora. Pode ter alta. Tá bom, peguei minhas coisas e fui embora. Eu contando, parece que foi só isso, né? Mas me deixaram 3 dias passando fome na emergência, porque não vinham colocar o negócio. Também não queriam me dar comida, porque eu tinha que usar o negócio, não podia comer comida normal. Um monte de gente lotado, vendo um monte de coisa horrorosa. Gente indo, sabe? Aí chegou nessa parte do outro hospital. Fez todo um bafafá lá. Ficou brabíssima com o médico, porque deu falta de comunicação. Era pra mim ficar nesse hospital usando sonda pra mais de mês. Ficar lá até eu engordar. Quando eu fui lá pro hospital que eu tava usando sonda, eu tava com 31 quilos. E eu não engordei 1 grama. Nada. Só umas semanas, eu acho, ou 1 mês, nem lembro mais quanto tempo passou. Sei que daí cheguei lá no hospital. Aí lá foi o pesadelo mesmo, né? Essas 2 semanas foram as piores da minha vida. E não é exagero, tá? É bem horroroso mesmo. De 31, eu fui pra 27 quilos em 2 semanas. Tem telefone, eles tiram o telefone, tu fica incomunicável. Janela, grade,
Porque tem pessoas que vão pra lá porque já tentaram tirar suas vidas, certo? E fora outras coisas. E tudo isso é misturado. São vários problemas misturados com várias pessoas. Eu sei que meu pai foi me ver, meu pai era o que mais ia me ver, né? Meu filho só conseguiu ir uma vez lá me ver, ele tava já com 2 anos, ou 1 aninho. Depois que eu saí dessas coisas toda aí, eu comecei a me tratar com um psiquiatra e eu tomei muita medicação, então muitas coisas eu também esqueci. Foi completamente apagada da minha cabeça. Eu perdi memória de muitas coisas. E justo eu, que eu sou uma pessoa que lembrava de tudo, mas volta antes disso. Eu vi a minha médica uma vez nessas 2 semanas, o resto só vi os enfermeiros. Pra você ver o quanto era bom o hospital. Ele foi me ver, essa foi a primeira vez que ele me viu. Eu tava na cadeira de roda já. Eu não tava mais caminhando. Gente, era horrível. Eu conseguia ver todos os meus ossos aqui da frente, aqui de trás. Não que eu não conseguisse realmente caminhar, eles me proibiram de caminhar. Eu andava com dificuldade, eu andava me segurando nas paredes, não conseguia mais levantar o pé, arrastando. Mas eles falaram que eu não estava ganhando peso porque eu caminhava demais. Ah? Gente, era um corredor, não era muito grande. Eu não tinha muito pra onde ir. Eu passava mais tempo sentada do que de pé, porque a cada refeição que eu fazia, eu era obrigada a ficar 1 hora e pouca sentada num sofá, bem de frente. Ficava um monte de enfermeira, porque era esse tempo que eu tinha que ficar, já que eu era uma anoréxica, eu tinha que ficar ali pra poder fazer a digestão da comida. Se eu tivesse que ir no banheiro nessa 1 hora, eu tinha que chamar a enfermeira pra ele ir comigo. E outra coisa, tem essa parte também do banheiro. Eu tava tão assim, transtornada, eu não tava ligando pra mais nada, que eu falei que ia saber, não tô nem aí. A gente tinha lá 2 quartos masculinos e 2 quartos femininos. Em cada quarto tinha 5 pessoas. Mais pessoas do mesmo sexo, ok? Era dividido o banheiro em 2. Era a parte do vaso e da pia e a outra parte só do chuveiro. Mas as portas não eram fechadas. Tu tinha que fazer cocô, xixi, tomar banho de porta aberta. Com as mulheres do teu quarto te olhando, fazendo o que elas estavam fazendo da vida. E uma enfermeira. Ninguém podia ir no banheiro sem ter uma enfermeira olhando pra ti. Sim. Sim! Vocês imaginam eu no primeiro dia quando eu fui pra lá? E pode ser enfermeira e pode ser enfermeiro. Quem tiver disponível vai vir ficar contigo. Não importa se tu quer que seja uma enfermeira. Essas 2 semanas que eu fiquei, 2 vezes eu tive que me pesar, né? Porque era uma pesagem por semana. E na hora de me pesar, eles me levavam pra uma salinha. Ficava só de calcinha. Só de calcinha. Subia na balança. Quem é que me pesou? Eu tava com 19 anos. E sabe quantos anos tinha o enfermeiro-chefe de 3? Eu me sentindo ridícula, horrível. Meu marido não olhava mais pra mim. Não pude falar nada. E o enfermeiro-chefe teve que me pesar, só de calcinha. E sabe o que é mais constrangedor? Que era só me pesar e ver ali o meu peso e me mandar vestir. Eu acho que eu fiquei uns 5 minutos na balança, tipo assim. Ele parado, olhando atrás de mim, tipo. No dia que eu entrei, me fizeram a pesagem, eu tava com 31 e alguma coisa. Não completou 2 semanas, eu tava com 27, assim. Se eu perdesse 1 grama, ia pra 26. Meu pai, e eu não queria falar pro meu pai porque tinha um enfermeiro atrás de mim. Eu sabia que ele ia falar pra todo mundo no hospital. O pai foi num dia de manhã, no outro dia de manhã, eu pedi pro enfermeiro me levar, ligar pro meu pai. Por quê? Porque na noite anterior, não sei se eles esqueceram que eu não tomava remédio. Acho que eles pensavam que eu conseguia dormir normal, porque eu acho que nenhum deles nunca me viu acordada. E eles sempre faziam uma ronda em todos os quartos, né? Pra ver se todo mundo tava realmente dormindo, se não tinha ninguém de pé, enfim. Eu ouvi esses 2 enfermeiros, que eu não sei quem eram, falaram assim, nossa, e a Tailine, né? Só que se ela continuar desse jeito, perdendo peso, ela vai acabar vindo a óbito. Ela vai ter uma morte súbita. Porque ela não tá melhorando. E eu acho que ela nem vai melhorar. Ele falou bem assim. Gente, eu ouvi aquilo, eu falei, tá bom. Eu juro pra vocês, eu não fiquei, tipo assim, meu Deus, em choque. Eu só fiquei, tá. Então se é pra mim morrer, eu prefiro ficar em casa, né? Com meu filho, que já fazia semanas que eu não via ele. Eu não via mais ele, não sabia nem como ele tava. Só veio isso na minha cabeça. No outro dia, eu liguei pro meu pai de manhã e falei, pai, Você precisa vir aqui. Ele falou, filho, não tem dinheiro. Não tem como eu te avisei, só amanhã pra mim. Eu disse, pai, vem hoje. E eu fiquei nessa troca, uns 5 minutos. E o pai vem hoje, filho, não posso. E o pai vem hoje, filho, não posso. E o enfermeiro assim. eu tenho mais o que fazer. Eu falei, tu pode ir? Ele disse, não, tem que ficar aqui contigo, tu não pode ficar sozinho aqui. Eu fiquei. Meu pai falou, me dá um bom motivo pra mim ir.
Me fala por que tu quer que eu vá. Aí, porque é uma coisa pessoal. E tem um enfermeiro aqui comigo. Ele tá ali, eu preciso que tu me fale, porque dependendo do que for, eu dou um jeito e vou. Eu falei, eu quero ir embora daqui. Meu pai ficou em silêncio, e o enfermeiro com um olho desse tamanho. E ele perguntou por quê. Eu falei, eu só quero que tu venha aqui me tirar daqui. E eu não sou uma pessoa de fazer drama, sabe? E ele entendeu, ele falou, tá bom. Amanhã, de manhã cedinho, que eu preciso desse tempo pra conseguir dinheiro com alguém. Ele falou, aguenta mais um dia? Eu falei, tá bom. Mas só até amanhã. Não precisa mais vir aqui me buscar. Dá pra entender o que quis dizer, né? Sem precisar falar o português. Ninguém me deu remédio, sabia? Ninguém fez nada. Tudo ficou na mesma. Eu vi que todo mundo tava me olhando, trocando olhares, falando, cochichando, mas ninguém me deu um remédio. Aí vocês pensam se isso é se preocupar? Eu acho que não. Então, chegou no outro dia, meu pai foi cedo. Ele falou pra mim que saiu de casa bem cedo, tipo 6 horas da manhã, eu acho, ou antes. Sabe que hora que foram deixar ele entrar? Já era meio-dia, meu pai com fome, morrendo de fome, sem ter comido nada. Deixaram ele esperando de propósito pra ver se ele desistia. Botaram eu e ele numa sala minúscula, com mais de 15 médicos, 10, 15 médicos. Em resumo, disse ela, a hora que a gente ficou lá, eles queriam fazer a cabeça do meu pai, pro meu pai não me tirar de lá, porque é um hospital muito bom, ninguém pede pra ir embora de lá de uma internação. Então eu não podia, era a minha doença que tava falando por mim, não era eu. Entendeu? Acabou que meu pai bateu o pé, disse que ia me tirar de lá de qualquer jeito. E aí eles vendo que não tinha mais o que falar, não tinha mais o que argumentar. Minha médica vira pro meu pai e fala, tá bom, o senhor quer tirar ela? Só vai acontecer duas coisas. A primeira, ela vai virar óbito fora do hospital. E o senhor vai ter que aguentar, porque a culpa vai ser sua. A segunda é que ela vai entrar numa lista negra e nem se ela tiver vindo a óbito, ela não vai poder entrar aqui dentro. Olha que hospital maneiro. Meu pai falou que se isso acontecesse, ele era homem o suficiente para carregar essa culpa nas costas. E disse que Deus não ia permitir que eu precisasse daquele hospital. E foi isso, a gente foi embora. Eu fiquei com trauma do hospital. Minha comadre, que tava ficando com meu filho em casa, na minha casa, né? Esse tempo todo que eu tava no hospital, minha mãe contratou ela, né? Até que eu voltei pra casa, então ela começou a cuidar de mim também. Aí é minha melhor amiga, na verdade, a gente se conheceu quando eu tinha 9 anos, na escola. A gente fez um combinado quando a gente tinha uns 10, 11 anos, que a primeira que engravidasse, a outra ia ter que ser Dinda, né? Ela que me levava no banheiro, me ajudava. Eu comia de uma hora, uma refeição pequena. Aí fechou uma semana, pesar só pra... Eu tava com 31 quilos em uma semana. Daí pra frente, eu fui ganhando um pouco mais de peso. Só que logo a minha comadre parou de ir lá pra casa, porque ela arrumou um emprego fixo, né? Eu acho que meu filho começou a ir pra creche, e depois da creche eu acho que alguém ficava com ele. Ah não, ele ficava o dia inteiro na creche. Foi aí que eu não fiquei mais em casa. Eu comecei a ficar durante a semana inteira na casa dos meus pais, e só ia pra minha casa final de semana. Porque eu tinha que comer várias coisas, né? E a gente não sabia fazer. E como ele trabalhava, não tinha ninguém pra fazer pra mim. Então, essa foi a única solução. A gente fez por meses, até eu começar a ganhar peso. Eu fiquei muito tempo, muitos anos, nos 37, na psiquiatra. Eu comecei a tomar remédio pra depressão e ansiedade, que foi aí que eu descobri que eu tinha, o que eu não tinha. E aí ela me deu o diagnóstico correto. Com toda a história que eu contei pra ela, de tudo que aconteceu na minha vida nesses tantos tempos, eu realmente tive anorexia. Não foi o tipo que eles diziam que eu tinha. Quando eu chegava a níveis extremos de estresse, o meu cérebro não me deixava comer. Eu tava morrendo de fome, meu estômago tava doendo, embolava minha garganta, me dava ânsia de vômito, mas eu nunca cheguei, de fato, vomitar ou provocar vômito, entendeu? E meu corpo simplesmente não absorvia nada do que eu comia, por conta do estresse. E como as coisas foram acontecendo e foram ficando piores, o estresse vinha e piorava. Então foi indo, virando uma bola de neve gigantesca. Foi basicamente isso que eu entendi. Então comecei a me tratar, aí também tive acompanhamento com endócrino. E aí eu comecei a ganhar peso. Aí eu fui dos 37, o peso máximo foi 43 quilos. Nesse tempo aí de ficar indo durante a semana e voltando pra casa no final de semana, resolveram meu marido e a mãe dele se mudar pra outro estado. Aí fui. Não deu certo pra mim ficar lá. Então eu voltei, fiquei na casa da minha mãe e eles ficaram lá. Eu fiquei 3 meses na casa da minha mãe, eles morando lá, não tinha como se ver, gente, não tinha como. Não podia de jeito nenhum perder peso, porque senão eu ia voltar a estacar zero. A psiquiatra deixou isso muito claro pra mim, tu não pode voltar
pros 37, porque daí é só ladeira abaixo. Olha quantos anos demorou pra chegar nesse peso. Porque só quem podia cuidar de mim eram meus pais. Mesmo sendo de maior, já com 20 anos na cara. Então, sim, foi um sacrifício que eu tive que fazer, que foi ficar longe do meu filho. Não tenha sido fácil, mas eu não tinha muita opção. Então, eu fiquei 3 meses aqui, cheguei nos 43 quilos, o meu corpo tava assim, tava me sentindo muito, a minha cara redondinha assim. Eu descobri que eu tinha uma doença no joelho, porque eu tava me tratando com psiquiatra, endócrino, e falei do meu joelho tá uma porcaria, eu tô engordando, tá muito difícil de caminhar, pra mim caminhar tá toda renga, tá torta. Fiz o raio-x do joelho, dos pés, descobri que eu tinha uma doença no joelho. Não tenho uma gordura extra no corpo. Só que como eu perdi muito peso, o meu corpo consumiu essa gordura extra. E eu tinha que voltar a ter essa gordura extra. E mesmo que eu tivesse ganhado peso, ainda não era o suficiente pra me reabastecer, entendeu? Então eu comecei a fazer fisioterapia. Tinha acompanhamento com a minha psiquiatra 2 vezes na semana, com endócrino 1 vez na semana e fisioterapia todo dia. Tudo isso pago. Porque o SUS não tinha como. Era muito demorado. O meu caso era tão grave dos meus 2 joelhos, tinha que ter acompanhamento todos os dias. Tava muito melhor, eu tava me sentindo, eu tava caminhando muito melhor. Mas aí, voltei pra lá. Tava com saudade do meu filho. Lá eu vou conseguir dar continuidade aos meus tratamentos. Deu um mês, eu piorei de novo e tive que voltar. Tudo isso resumindo, tá? Isso que eu voltei, minha mãe falou, chega. Só vai embora daqui de novo quando tu tiver 100%. Chega de ficar indo e voltando, porque, gente, era 5 horas de viagem de um estado para outro. Aí eu fiquei 6 meses direto na casa da minha mãe. Eu digo casa da minha mãe porque eles estavam separados, tá? Eu recuperei meu peso, só que, gente, veio a pandemia, tudo fechou. A fisioterapia fechou, as clínicas muito difícil, o dinheiro começou a ficar apertado pro meu pai. Eu não tava tendo nenhum acompanhamento mais. Meu marido falou, cara, não tem por que tu tá aí mais, tu já tá bem, volta pra casa. Voltei, aí eu pensei, agora eu vou realmente morar lá. Aconteceram 1 milhão de coisas que tivemos que voltar pra cá. Mas isso assim, depois de 2 meses, eu acho. Voltamos todos pra cá. Não tive mais nenhum tratamento com ninguém, nem de remédio, nem de nada. Parei com tudo. Comecei a tentar fazer exercícios em casa. E meus joelhos até hoje eu tenho... Quem me vê na rua vê que eu tô caminhando, parece que eu tô mancando. Mas é o jeito que eu caminho, porque fiquei com isso no joelho. Agora no começo do ano, outro raio-x. Esse médico falou que eu não tenho nada no joelho, que o que eu tenho é fraqueza, na verdade, que eu tenho que fortalecer meus joelhos. E ele me deu 2 opções, ou era academia ou era pilates. E, gente, isso é real, porque eu fiquei 6 meses naquela outra casa lá, e ela tinha aquela escada, né, tinha uns 7 degraus, eu acho. Eu tinha que subir e descer aquilo lá, sei lá eu quantas vezes no dia. E, gente, eu senti que minhas pernas fortaleceram muito morando naquela casa. Então essa é basicamente a história do meu corpo. Por que eu sou tão magrinha? Eu tenho altos e baixos, tá? Até o mês passado, como eu falei, eu tava com 37. Mas o meu peso, ele seguiu por muitos meses entre 39 e 40. Só que, como eu falei, a vida não para. Muitas coisas acontecem, vários problemas acontecem. Foram muitas mudanças, muitas brigas entre a família. Então, assim, gente, não tem como. Os meus estresses que mexem com a minha cabeça e, consequentemente, me fazem perder peso, não tem como controlar. Ainda mais sem uma ajuda psicológica. Descobri várias coisas com meu filho. Meu filho tá tomando toda a minha atenção do meu marido nesse momento. E entre eu e ele, eu prefiro que ele seja tratado do que eu. Não que eu também não tenha que ser, porque é como aquele médico disse, que tinha um fundo de verdade, que se eu não estiver bem, não tem como eu ajudar ele. Mas eu tô tentando fazer o que eu posso, na medida do possível. Eu não faço ideia do meu peso que eu tô agora. Eu acho que eu devo ter perdido aí, acho que um pouco de peso. Eu devo estar entre quase 38 e 38. Meu corpo tá normal, aí dá pra ver, acho que nos vídeos que eu tiver de short, alguma coisa assim. Eu já estou tentando focar nesse objetivo do Pilates, yoga também, porque ajuda muito, né, até as dores e tudo mais. Eu não sei se eu tenho um objetivo específico pro meu corpo, eu só quero que ele esteja bem, que eu consiga caminhar. É chegar no momento que eu consiga correr. Porque, gente, os meus joelhos são muito fracos. Se eu estiver de pé e vir alguém empurrar meu joelho, eu caio com tudo que é uma banana. É exatamente isso. Não tô exagerando. Eu não consigo correr, eu não consigo pular, não consigo sair do chão. Eu não consigo caminhar rápido. Isso é um processo que demora, tá? Porque eu não tô tomando remédio nenhum pra isso. E aí, quem sabe, né, uns vídeos mais pra frente,
eu consiga colocar aí um antes e um depois. Mas é porque não tem como ser um vídeo curto, porque são dois assuntos muito complexos, como eu falei, e não tem como falar só de um e não falar do outro, porque aconteceu junto. Desculpa pelos barulhos, mas não tem como eu gravar em outro lugar. Mas é isso, gente, é um vídeo aqui pra vocês verem que eu sou de boa pra falar sobre qualquer assunto, não tenho problema nenhum em falar. Se vocês quiserem deixar ideias também de vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!